Continuação da leitura e explicação do livro apócrifo A Origem do Mundo. Vamos ver aqui, paramos mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Assim, lembra que a gente falou da águia, né? No vídeo passado falamos da águia. Aparece aqui, ó. Aparece aqui mais ou menos, deixa eu achar aqui que eu mostro pra vocês. Aqui, ó, aqui fala da águia, né? A gente sabe que a águia aparece na Bíblia. E aqui diz, mas ao invés de a serpente, é a águia que é o instrutor. Lembra que lá no caso fez a mulher comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore da sabedoria. E lembre-se que aqui eles estão falando do destino do universo que está sendo elaborado. Quando tudo vai acontecer lá no livro de Gênesis, aquilo ali está seguindo esse roteiro aqui. Claro que eles vão colocar substituições, né? Mas o roteiro original, tá? O destino original que foi determinado, ele corre de acordo com isso aqui, ó. Com esse roteiro aqui, ó, desse destino aqui, que esse apócrifo ele tá falando aqui, trazendo. Entendeu? Então, olha só que interessante. Aqui tá falando de Eva, a Eva alma, tá vendo? Nessa descrição aqui que a gente já viu no vídeo anterior. Então, na Bíblia, a águia, ela é símbolo de poder e força, né? Poder, força. E até a divindade bíblica é comparada com a águia na questão de proteger os seus, tá? Olha que interessante. Aí continua. Então, pela vontade de Sabaoth, seu Cristo, essas coisas, olha só, então aí você fala, peraí, Sabaoth, com ele tem um Cristo? Sim, é o seguinte, vou te explicar. Quando Sabaoth ele se arrepende, ele é arrebatado do sexto céu para o sétimo céu, dos céus desse universo material. Sabaoth, então, ele tem que organizar o sétimo céu desse universo material, porque ele ficou acima de todas as autoridades do caos, ficando apenas abaixo do céu de Sofia, da Sofia que criou esse universo material. E o céu da Sofia que criou esse universo material é o oitavo céu. E aí Sabaoth fica no sétimo. Então, como Sabaoth, ele tinha que organizar tudo conforme o modelo do oitavo céu para que as suas obras permanecessem para sempre, ou de modo que não seja o céu de Sabaoth destruído junto com os céus das outras autoridades do caos que não se arrependeram. Aí então Sabaoth ele vai criar tudo conforme o modelo do oitavo céu. E no oitavo céu tem o Cristo. E aí Sabaoth também cria um Cristo no céu dele. É tipo assim, cada céu, tá? Se fosse o caso, né? Eles iriam seguir um padrão, tipo, um imitando o outro com relação às coisas que existem. Exemplo, em cada céu tem um Cristo, entendeu? Repetindo ou como que eu posso dizer? Duplicando, não, é replicando, essa é uma palavra adequada, replicando o que existe nos outros céus. Deu para entender? Entendeu, né? Olha só que interessante. Então, por isso que tá falando isso aqui. Realmente, Sabaoth criou um Cristo. Por isso que diz. Então, pela vontade de Sabaoth, lembra quem é Sabaoth? A primeira alma do caos a se arrepender. Ele é o filho de Aldabaoth, do diabo e Satanás original, só que Sabaoth se arrepende. Sabaoth, antes ele era chamado de Adonai. Adonai ou Adonaios, como ele aparece nos apócrifos. Adonai também aparece na Bíblia, lá parece que no livro de Isaías, onde fala lá dos serafins que estavam sobre a divindade, que esses serafins protegiam a face e os pés desta divindade. Então, quando você estiver lendo Isaías lá, que fala da visão de Isaías que viu ao Senhor, que lá aparece Adonai, Adonai, não aparece Yud Rei Vav Rei, aparece Adonai, que é o nome de Sabaoth, tá? Então Sabaoth ele recebe esse nome de Sabaoth depois que ele se arrepende e ele é estabelecido no sétimo céu, passando então a ser conhecido como o Senhor das Forças. Por isso Sabaoth.
ou seja, Adonai Sabaoth. Então, a Bíblia hebraica, ela vai trazer diversas divindades, sim. Por isso que a Cabala vai falar lá que Deus tem vários nomes. Não é que Deus tem vários nomes, é que existem vários deuses associados com o Deus principal da luz, só que eles misturam tudo. Então, a Cabala vai misturar os deuses da luz com os deuses das trevas. Entendeu, gente? Então, vai acontecer isso. Porque para eles o que importa é, tipo assim, buscar poder. E eles não estão nem aí, entendeu? Se o Deus é bom ou mal, o que importa mesmo, de fato, é alcançar poder nessa vida. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Deus não tem vários nomes, é que existem vários deuses, entendeu? Lembra que eu já expliquei para você que em hebraico a palavra Elohim, Elohim no hebraico moderno, ou Alahim no hebraico antigo, essa palavra ela significa literalmente em português deuses, deuses, tá certo? Isso aparece várias vezes na Bíblia, milhares de vezes, a ocorrência aí dessa palavra Elohim, 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 várias e várias vezes, milhares e milhares de vezes, tá certo? Olha que interessante. Então temos isso aí. Então lembra, Sabaoth se arrependeu e aí ele ficou do lado de Cristo e Sofia, ficou do lado da Sofia que criou esse universo material e ele foi redimido, o Sabaoth, e ele foi iluminado, ele ficou como uma das criaturas do caos mais brilhantes, mais luminosas desse universo material, entendeu? E aí ficaram com inveja dele e tudo mais, quiseram destruir Sabaoth, o pai dele, Aldabaoth, que é o diabo e Satanás original, seus irmãos, todos os seus anjos, seus poderes, suas forças, enfim, suas autoridades, quiseram dar cabo da existência de Sabaoth. Então, a Sofia Firmamento, Sofia, que fica no 8º céu, ela ajuda Sabaoth, ilumina ele, estabelece ele no 7º céu, e ele passa então a ser conhecido como Sabaoth, o Senhor das Forças. No caso, Sofia ajudou Adonai, que aparece lá no livro de Isaías, tá bom? Quando você estiver lendo o livro de Isaías, por favor, preste atenção. Lá no livro de Isaías, onde fala da visão dos serafins, ali não está dizendo que os serafins escondiam os seus próprios rostos, a sua própria face, ali e os seus próprios pés, as suas próprias faces e seus próprios pés. Ali em Isaías, da visão dos serafins, está dizendo ali que esses serafins protegiam a face e os pés da divindade, que estava sentada sobre o trono ali, o sublime, o alto e sublime trono, que era quem? Adonai, Sabaoth, tá? Essa autoridade aqui, ó, do caos que se arrependeu e ficou do lado de Cristo e Sofia e da Sofia que criou esse universo material. Tá ok? Olha que interessante. Então, Isaías, ele teve uma visão do 7º céu. Isaías, ele viu o 7º céu desse universo material. Lembra que eu já expliquei que tem os 5 céus desse universo material, os 5 céus do abismo deste universo material, e tem os 7 céus dos céus deste universo material ou os céus do caos, tá? Então você pode chamar esse universo material de o caos ou de universo material. E aí você sabe, né? 5 mais 7, 12 no total principais, mas tem vários outros contidos dentro desses 12 principais, tá ok? Então eu vou esclarecer esse tipo de coisa para você entender o que tá lendo aqui. Ou melhor, o que nós estamos vendo aqui, lendo, o que eu estou lendo aqui. Já entendido isso, vamos continuar aqui, ó. Então, pela vontade de Sabaoth, o seu Cristo, assim, Sabaoth, quando ele é estabelecido no 7º céu, Sabaoth, Adonai Sabaoth, o que é que ele faz? Ele estabelece as suas forças em prol da ordem, da justiça, certo? Da retidão, é isso, tá ok? No universo ele estabelece as suas forças em favor disso. Lembra que na Cabala também eles adoram também Adonai. Só que eles vão adorar também as divindades do caos do mal. Então eles vão, por exemplo, tem os outros filhos de Aldabaoth que se chama, por exemplo, Eloaios ou Eloá, entendeu?
ou Elohim. Então aí as pessoas falam, nossa, a palavra Elohim então é pagã? Não, gente. Essas palavras que a gente utiliza no nosso vocabulário hoje comumente, elas eram utilizadas como a palavra amor, ódio, luxúria, etc. Sabedoria. Desculpe, tá? A garganta. Essas palavras eram utilizadas para dar nome a estas autoridades, tá? A estas almas aí do caos, e também essas palavras comuns que nós utilizamos, por exemplo, amor, esperança, lealdade, fidelidade, sabedoria, tá? Elas eram utilizadas e são utilizadas para os espíritos da divindade. Deu para entender? Ótimo. As palavras boas, né, gente? As palavras ruins estão associadas com o mal. As palavras boas estão associadas com o bem e descrevem os espíritos do bem, as palavras boas. As palavras ruins descrevem as criaturas do caos que são más e perversas. Tá certo? A maioria, elas são más, com exceção de Sabaote, que se arrependeu. Então, olha só. Então, muitas palavras hebraicas, por exemplo, a própria palavra hebraica Elohim ou Eloá foi usado pela primeira vez como o nome de uma dessas divindades do caos, de um desses deuses das trevas, entendeu? Tem isso tudo. Porque as pessoas falam assim, falar a palavra Deus, a palavra Deus é pagã. E a palavra Elohim, tu acha que é o quê? Você acha que é o quê? Então, a palavra Elohim, ela também foi utilizada, e ela era utilizada, e ela é até hoje utilizada, para se referir a uma divindade do caos, a um deus do caos, a um deus das trevas, filho do diabo e Satanás original e Aldabaoth. Entendeu? Então, gente, só que essas palavras, eu já expliquei que o hebraico ele é um idioma que surgiu nesse universo material, quando esse universo material nasceu, e quem criou esse idioma, o hebraico, foi a Sofia que criou esse universo material. Logo, essas palavras comuns que nós utilizamos hoje, elas passaram a nomear essas criaturas que foram surgindo neste universo material, entendeu? Passaram a serem utilizadas para nomear, começaram a ser utilizadas para nomear as autoridades do caos, tá certo? Ou seja, desse universo material. Vamos continuar aqui logo, porque senão a gente não vai sair dessa explicação. Olha quanto já deu aqui, mas eu acho que eu expliquei bastante coisa e isso vai ajudar você a entender aqui o texto. E lembre-se, nós estamos lendo aqui sobre o destino do universo que está sendo aqui programado de acordo com o relato deste livro apócrifo, tá certo? Então, olha que interessante. Então, pela vontade de Sabaote, seu Cristo fica onde? No sétimo céu dos céus desse universo material, ou no sétimo céu dos céus do caos, acima de todas as autoridades das trevas do caos. Presta atenção. Estas coisas foram reveladas para as almas da raça dele, que iriam entrar nas formas modeladas por suas autoridades. Olha só. O que o texto está dizendo aqui? O que esse texto está dizendo? Que essas almas que foram criadas, presta atenção, que almas? A alma de Adão e Eva. Lembra que aqui no início, aqui ó, no começo aqui vai falar, cadê? Aqui ó, da produção da linhagem de Sofia Zoe e de Sabaote. Tá vendo? Vai falar aqui ó. A produção da linhagem dela se deu da seguinte maneira. Quando Sofia deixou cair uma gota de luz, ela escorreu para o oceano. Que oceano é esse? As águas do grande abismo que aparece no livro de Gênesis, ok? Do oceano primevo. E imediatamente um ser humano andrógeno apareceu. Então tá falando dessas almas aqui, ó. As almas de Adão e Eva. Então olha só. Aí eu vou voltar aqui, ó. Aí vai falar aqui de Eva, tá vendo? Primeiro, esse ser humano, alma que surgiu em um corpo feminino, só o corpo feminino. Depois, esse ser humano que surgiu, essa alma da humanidade que surgiu, primeiramente em uma forma, em um modelo, em uma imagem feminina, ela depois ficou o quê? Grávida. Por fim, ela deu à luz. E essa criança que ela deu à luz
era um macho. E esse macho, que é o Adão macho, presta atenção, hein? Lembra que a palavra Adão do hebraico, ela é uma palavra que é utilizada tanto para o macho como para a fêmea, apesar de considerarem essa palavra exclusivamente masculina. Por favor, preste atenção. A palavra Adão, significa o quê? Sangue. Pode estar relacionada com o seguinte significado por causa da letra Aleph no início. O primeiro sangue ou eu sou de sangue. Então, Adão tem o sentido de sangue, ok? Por quê? Por causa de Pronoia, que derramou seu sangue sobre o universo, por ter se apaixonado pela humanidade espiritual e por não ter conseguido satisfazer o seu amor, já que ela estava nas trevas, né? Seu amor, sua paixão, enfim, alguma coisa assim. E aí ela então, de tristeza, enfim, derrama o seu sangue sobre esse universo material. Por isso que o solo, a terra, passou a ser chamada de Adamar, que também significa o sangue, o sangue de quem? Dela, de uma fêmea. Já expliquei isso até no outro canal, não foi? Enfim, olha que interessante. Isso tudo aparece na Bíblia hebraica, tá? Então a Bíblia hebraica ela vai utilizar a gramática para falar de coisas apócrifas. Exemplo, a existência de espíritos masculinos e femininos antes desse universo material existir. Para falar do solo, ou seja, de Adamar, que é o sangue de uma fêmea. E por isso as coisas passaram a brotar aqui. Então tem tudo isso, tá certo? Então olha só. Então primeiro um corpo feminino, esse corpo feminino apareceu grávida, depois deu à luz. E aí por fim essa imagem masculina e essa imagem feminina ficaram juntinhas ali em um ser andrógeno, tá certo? Olha só. E aí a gente tá aqui. Vamos ver aqui, ó. E aí continua o texto aqui, ó. Então o texto aqui tá dizendo o quê? Que essas almas desse ser andrógeno, as almas de Adão e Eva, é que foram capturadas, ok? Pelo quê? Elas é que foram capturadas, é que entraram nas formas modeladas por suas autoridades, pelas autoridades do caos. Olha só. Entendeu? Você tá entendendo, né? Olha só. Então, a respeito desta voz andrógena, ou melhor, desta voz não, a respeito destas almas, a alma de Adão e Eva, que estavam ali em um só ser, ou seja, estavam como um ser andrógeno, uma parte do corpo exclusivamente masculina e a outra banda do corpo exclusivamente feminina, desde do topo da cabeça até a ponta dos pés, entendeu? Um lado era exclusivamente masculino, o outro lado do corpo era exclusivamente feminino. Isso que é um ser andrógeno. Tinha as duas essências unidas em um mesmo corpo, tá certo? E aí, eu acho que você já deve ter visto até alguém, né, usando essa fantasia, ou apareceu em algum filme ou algum desenho assim, alguém vestido assim de um lado exclusivamente masculino, de outro, o outro lado do corpo, desculpa, exclusivamente feminino, tá? E é daí que eles tiram essas ideias, gente, dos apócrifos, tá? Ninguém inventa algo do nada. E aí continua o texto. E a respeito delas quem? Dessas almas aqui, ó. Da raça de quem? Da raça de Sabaote e da raça de Zoe, de Sofia Zoe, e também da raça de quem? Do Cristo de Sabaote. Olha só, lembre-se que Sabaote, ele organizou o sétimo céu conforme o modelo do oitavo céu. Por isso que no sétimo céu, Sabaote, ele criou um Cristo para ele, ok? Conforme o modelo do oitavo céu. E continua o texto. E, a respeito delas quem? Dessas almas de Adão e Eva, a voz sagrada disse: se multipliquem e aperfeiçoem. Olha que coisa. Interessante, né? Isso está na Bíblia também. Então, eu já expliquei que lá na Bíblia hebraica, eles vão utilizar 3 verbos de criação, tá? Da Bíblia hebraica, que é o verbo... Eu não vou falar isso agora aqui não, né? Mas enfim, vou só dar uma frisada. Que é o verbo hebraico bará, que é o verbo bará. O verbo bará significa você criar da antimatéria a matéria. Ou seja, você criar a matéria. Esse verbo bará. Outro verbo que é usado na Bíblia, o segundo verbo, é o verbo achar
ou assar. Esse verbo significa você pegar a matéria e criar alguma coisa a partir de algo que já existe. Então, aí está falando o quê? Esse verbo achar ou assar, ele pode ser utilizado ali para se referir à criação das almas da humanidade. Da humanidade, digo, de Adão e Eva, macho e fêmea, tá? Adão da humanidade, ali o masculino e o feminino, as almas de Adão e Eva, que aparecem ali no 6º dia, né? Mais ou menos é isso. E o terceiro verbo hebraico de criação é o verbo iatezar. O verbo iatezar, esse verbo, ele é utilizado quando ele vai se referir, então, à humanidade que ali está sendo modelada diretamente do barro, tá? Exclusivamente do barro da matéria. Deu para entender isso? Sobre essa questão desses 3 verbos aí hebraicos de criação da Bíblia hebraica. Então, a Bíblia hebraica, ela vai falar da criação, tá? Da matéria, entendeu, né? Então, ela vai falar, olha, ela vai falar da criação da matéria, ela vai falar da criação da alma e ela vai falar da criação de um ser humano diretamente, exclusivamente do barro da matéria. E a alma, ela é dual, já expliquei. Então, ela tem essa dualidade. A alma, ela é uma mistura de luz e matéria. Ela é uma mistura, ou seja, da luz, do espírito, ela é uma mistura de espírito com as águas do grande abismo, do livro de Gênesis, capítulo 1, ou do grande oceano cósmico, ou do oceano aqui, primitivo, enfim, do oceano que aparece aqui nesse livro apócrifo, tá certo? Então, a voz sagrada disse para essas almas, depois delas terem sido criadas, aquele processo todo que eu já expliquei para você, uma alma andrógena, se multipliquem e aperfeiçoem, e sejam como deuses sobre todas as criaturas. Isso aqui está na Bíblia, viu? Só que lá eles só não colocaram essa palavra aqui, ó, deuses. Mas lá está dizendo que a humanidade, macho e fêmea, Adão, sangue, a humanidade, tá? Macho e fêmea. Lembra o significado da palavra Adão? Que Adão e Eva, o macho e a fêmea, iriam governar sobre todas as criaturas deste universo material. Lembre-se, aqui eles estão traçando o destino do universo. E aí você deve estar se perguntando, quem é essa voz sagrada? É a voz do Pai de Cristo, do Cristo que desceu do universo espiritual para esse universo material. Essa voz sagrada também se refere a quem? Aquele alguém que está acima de todas as divindades, aquele alguém que é a origem de tudo, a fonte de tudo. Então, provavelmente aqui, deve estar falando aqui daquele alguém que é chamado de o pai, mãe de tudo e de todas as coisas, tá? Aí você deve estar pensando, como assim pai, mãe de tudo e todas as coisas? Pois é, gente. No universo tem essas duas energias. Não só aqui na Terra, gente, também nos vários e vários céus acima de nossas cabeças, tem essas duas energias, masculinas e femininas. Masculina e feminina. Então, isso é um padrão. Isso vem se repetindo. Desde a fonte de tudo, isso vem se repetindo. Entendeu? Por isso que essa voz sagrada, que o Cristo ele chama de pai dele também, só que ele tem um que é mais próximo dele, que ele chama de pai e ele também tem uma mãe. Que coisa, né? E tem esse alguém aí que é chamado de pai também, mas chama-se mais de antepassado, né? Do que um pai ou uma mãe, mas também é chamado de pai e mãe de toda a criação, de tudo que existe, a fonte de tudo. E a voz sagrada disse, multipliquem e aperfeiçoem, e sejam como deuses sobre todas as criaturas. E eles, continua o texto, e eles é que foram capturados. Eles quem? Aquelas almas de Adão e Eva que foram criadas, lembra? Ok, de um ser andrógeno? Isso, olha só, presta atenção. De acordo com seus destinos. De acordo com seus destinos. Então, esse livro apócrifo aqui, ele está falando do destino do universo. Realmente, as almas de Adão e Eva foram criadas, essa alma dessa humanidade andrógena, ela foi criada. E esse corpo de barro, ele foi modelado antes do Gênesis bíblico? Foi sim. Com certeza. Isso você pode ter certeza. Só que além daquela primeira vez que eles surgem na criação, eles foram programar o destino usando esses bonequinhos como se fosse tipo um fantoche, entendeu? Para armar ali o roteiro. E aí depois do roteiro do destino pronto, então eles vão repetir
o Gênesis bíblico, seguindo esse roteiro do destino que foi elaborado. E não só o Gênesis bíblico, como tudo e todas as coisas que acontecem hoje, entendeu? Foram determinadas quando esse universo material ele foi fundado, só que antes do Gênesis bíblico. Então, Adão e Eva foram modelados na matéria 2 vezes, entendeu? No barro, na matéria, 2 vezes. A primeira vez, quando eles estavam elaborando o destino deste universo material, e pela segunda vez, lá no livro de Gênesis, quando eles já tinham elaborado o destino, e o livro de Gênesis vai seguir o roteiro do destino. Mas é como eu já disse, o livro de Gênesis, ele é um livro que livro de Gênesis, ali no começo, quando vai falar da criação, da origem dos céus e da terra, da criação da humanidade e tudo, ele é um livro que ele está, como que eu posso dizer, com as suas informações fragmentadas. Então, eles pegam informações de acontecimentos que aconteceram antes do Gênesis bíblico, ou seja, quando eles estavam elaborando o destino, e está ali no livro de Gênesis. E foi dito aquelas coisas para Moisés e tudo mais. Só que para Moisés não foi explicado, olha Moisés, nesse dia tal aqui a alma foi criada, essa parte aqui está falando da criação da alma, essa parte aqui está falando especificamente disso, entendeu? Então, conforme foi contado de forma bem resumida, é como se alguém pegasse a história toda, desde o início, e misturasse com a metade da história, que no caso é o livro de Gênesis ali, é a típica história do livro de Gênesis, da criação que você conhece. E aí juntou isso tudo, só que aí não explicou, olha, essa parte aqui tá falando de coisas que aconteceram antes do Gênesis bíblico, tá bom, Moisés? Ninguém explicou isso para Moisés. Moisés falou, tá bom, então é assim. Então, conforme a capacidade ou entendimento que ele pôde ter, ele entendeu como ele achou, né, que seria. Assim como nós hoje no dia a dia aqui, na nossa época atual, e também como pessoas aí do passado, de décadas atrás, de séculos atrás, acreditaram como que aconteceu a criação. Só que elas não imaginam que teve algo que aconteceu antes do típico, ou melhor, da típica história conhecida do livro de Gênesis, tá ok? Então, olha só que interessante. Então, essas almas foram capturadas de acordo com seus destinos, pelo regente-chefe, ou seja, pelo diabo e Satanás original. Qual a ideia do diabo e Satanás original? Como o Cristo e a Sofia dele, que vieram do universo espiritual para este universo material, e a Sofia também, firmamento, a Sofia, ou seja, firmamento que digo, a Sofia do oitavo céu, que é a Sofia que criou esse universo material. Como estes destroem os trabalhos do regente-chefe na matéria, nesse universo material, que ele estava modelando os bonequinhos de barro, se gabando, se dizendo que ele era Deus, que não existia ninguém antes dele, que ele era o bonzão, que ele era a fonte de tudo, etc, etc, blá, 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 enfim. E aí, chega, né, Cristo e a Sofia dele, e a Sofia que criou esse universo material, e desmascaram o regente-chefe na frente de todos os seus filhos, suas autoridades, seus anjos, suas forças, seus poderes, etc. E aí, o regente-chefe, ele vê o semblante dessa humanidade espiritual, ele vê o semblante de Piscis e Sofia, que criou esse universo material aqui, e aí ele, então, decide fazer o quê? Criar uma humanidade também, um ser humano, conforme a imagem que ele viu daquela humanidade espiritual, conforme a imagem, ou seja, da própria Piscis e Sofia, que criou esse universo material. Então, antes, quando Yaldabaoth ele foi criado, ele não viu o semblante de Piscis Sofia. Ela chamou ele, lembra? A gente viu isso lá no começo do vídeo. Ou melhor, no começo, desculpe, do livro. Desse livro aqui, da leitura e explicação desse livro. Aí você lê desculpe, você vê os vídeos anteriores para entender. Então ela chama ele para ele ir até ela, quando ele surge dentro das águas do oceano primordial, ou das águas do grande abismo do livro de Gênesis. Só que ele se afasta dela e não vai ver ela. Ele só vê a sombra, o reflexo dela nas águas. Entendeu? Olha que coisa interessante. E ele não vai até ela, então ele não viu exatamente como ela era, não sabia ali, entendeu? Enfim. Mas aí nessa ocasião que ele estava lá se gabando, ela aparece para ele novamente, só que ela se mostra para ele. Então ele vê o rosto dela, ele vê como era o corpo dela e tudo mais. E aí então
ele resolve então criar uma humanidade de barro na matéria, já que Yaldabaoth, o regente-chefe, que é o diabo e Satanás original, ele recebeu autoridade para governar sobre toda a matéria deste universo material. Então ele resolve pegar essa matéria e criar uma humanidade material. Lembra que já existia a humanidade espiritual. E também foi criada a humanidade alma. E aí só faltava criar a humanidade material, a humanidade de barro. E é isso que o regente-chefe ele vai fazer. Ele vai criar uma humanidade de barro com a intenção de capturar a humanidade espiritual, Cristo e Sofia, que vieram do universo espiritual para este universo material. E também capturar a Sofia, que criou esse universo material aqui. Só que ele não consegue capturar estes e estas, então ele vai capturar quem? As almas que Zoe e Sabaoth criaram. As almas do macho e da fêmea da humanidade de Adão, entendeu? Da humanidade. Aquela alma andrógena que foi criada ali por essas autoridades aí que estão do lado da luz. Sabaoth, Zoe, Sofia Zoe. Sofia Zoe é a filha de Sofia, tá? Enfim, você entendeu, né? Eu mais explico o que eu tô lendo no livro, né, do que eu leio o livro. Que coisa. Eu espero que você esteja entendendo aí, tá? Então, olha só. Aí continua o texto. Então, eles foram aprisionados dentro das formas modeladas até o fim dos tempos. Isso aqui tá falando de quê? Do destino. Então, por que você nasceu aqui neste mundo? Foi sem um objetivo? Não. O teu destino foi traçado aqui. Então, você nasceu aqui, você é uma alma que está dentro desse corpo material. E você tem também além da alma que você também tem um espírito da divindade dentro de você, porque esse espírito que você chama de seu, ele não é seu, é de Deus. Por isso que diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, entendeu? Porque você abriga um dos espíritos da divindade dentro de você, habitando nesse corpo material que é o invólucro da alma. Então, habitando junto, né? Então, esse espírito habita junto com a alma dentro desse corpo material. Então, esse corpo material nos apócrifos, ele vai ser chamado de invólucro corpóreo, vai ser chamado de a vestimenta da alma, enfim. E esse corpo material, ele sempre está ligado à ignorância, entendeu? Às trevas, à escuridão, a uma prisão, e principalmente à ignorância e à cegueira das pessoas. O pecado, entendeu, gente? Por que existe o pecado? Porque nós existimos, porque a matéria existe, porque a carne existe, por isso existe pecado, por isso todos pecaram. Entendeu? Olha que interessante. Porque, tipo assim, as nossas almas, elas sempre cederam e vão ceder às vontades da carne, uma hora ou outra, tá? Já o Cristo, ele teve domínio total sobre esse corpo material. Como disse Tiago em um apócrifo, mestre, você se ajoelha na lama e não se suja. Aí Tiago estava falando desse corpo material, entendeu? Então, Cristo, ele não pecou, mas todos nós pecamos. Apenas o Cristo que nunca pecou estando nesse corpo material. Entendeu? Olha que coisa interessante. Então, essas almas, a alma de Adão e Eva, as almas de Adão e Eva, andrógenas, ou melhor, andrógena, é que foram capturadas pelas formas modeladas até o fim dos tempos. Que formas? Os bonequinhos de barro, os seres materiais, a humanidade material. Entendeu, né? Aí, no caso, juntou aí, ó, a humanidade alma, a humanidade... Vamos começar do começo. A humanidade espírito pela ordem de criação, né? Que existe primeiro a humanidade espírito, a humanidade alma e a humanidade material de barro. Fundiu as três humanidades em uma só. Então, nós somos compostos pelo que exatamente, gente? Por alma, vamos começar do começo. Pelo espírito, pela alma e pela carne material. Por essas três partes, formando, então, aí essa humanidade que nós conhecemos aqui neste universo material. Então, geralmente a humanidade espiritual é conhecida como a humanidade de Deus. A humanidade alma, ela fica aí entre pertencer a esse universo material
e pertencer ao universo espiritual. Ou seja, a humanidade alma, ela é dual, entendeu? Ela é uma mistura de matéria e antimatéria. É uma mistura de matéria e luz, entendeu? A luz é antimatéria, tá ok? Espírito, a luz é espírito. Então tem essa questão aí sobre a alma. Então a alma ela fica pertencendo aos dois mundos, até que ela decida que lado exatamente ela vai ficar. Se do lado do diabo e Satanás original, ou se do lado de Deus, entendeu? Do Deus da luz. Olha que interessante. Vamos lá, vamos continuar. E a carne, bem, a matéria tem prazo de validade, a matéria pura, né? Que é o nosso corpo material aqui. Olha só. Como diz, é uma vestimenta para a alma, é uma roupa. E aí continua aqui, ó, o texto. E naquele momento, o regente-chefe fez uma determinação a respeito da humanidade, para que aqueles que estavam com ele, olha só, então ele estava falando, olha, vamos ver o que a gente vai fazer aqui com essa humanidade. Então ele estava lá, o regente-chefe Diabo Satanás original fez uma reunião, falou, nós temos que dar um jeito para que essa humanidade aí de luz não destrua mais as nossas obras, essa humanidade espiritual, para que a Sofia que criou, né, ele, que fez surgir a matéria e tudo, não destruísse mais as obras do regente-chefe Aldabaoth, do diabo, já que ele estava se gabando, se exibindo. E aí ela dá um maior sermão nele, ele não gosta, é claro, e ele não aceita ser mandado por uma fêmea, entendeu? Olha só que arrogante, sendo que ele só existe por causa dela, porque ela existiu antes dele, e antes dela existia quem? O Cristo e a Sofia dele. E antes de existir o Cristo e a Sofia dele, tem o pai de Cristo, e Cristo também tem uma mãe. E antes de existir o pai e a mãe de Cristo, tem aquele alguém que é a fonte de tudo, que é chamado de pai e mãe de toda a criação, entendeu? Então tem toda essa questão aí que a gente tem que ver direitinho sobre a criação inteira, tá bom? Então tem alguém que está acima de tudo e todas as coisas, que é infinitamente além de uma divindade. As divindades é que vieram desse alguém que é a fonte de tudo e todas as coisas. Inclusive, é desse alguém que veio o quê? A energia masculina e feminina. Porque essa energia masculina e feminina no universo, ela só existe porque ela sempre existiu, entendeu? E é como se, gente, tudo que existe aqui nesse universo material, exemplo, macho e fêmea, homem e mulher, macho e fêmea, é replicando algo que sempre existiu. Não tem nada novo, não é novidade, é só uma coisa que... cópias. Nós vivemos no mundo das cópias, entendeu? Deu para entender? Esse universo material, a Terra aqui, é o mundo das cópias. Você consegue entender isso? E você é dotado de alma. O teu corpo material, ele é uma cópia da tua alma. E também uma cópia do espírito que habita em você, mas esse espírito não é seu, é de Deus. Deu para entender? Por isso que você é o templo do Espírito Santo de Deus. Então continua o texto aqui, ó. Então cada um deles despejou o seu esperma no centro do umbigo da terra. Olha só essa questão aí, né, de ter muita gente falando sobre o centro do umbigo da terra, sobre o umbigo da terra, o centro da terra. Aí eu já ouvi até pessoas falando que no centro da terra tem que eles chamam de o sol negro, né? E tem uma fonte concentrada de energia, de criação e tudo mais. Olha só de onde vem isso. Entendeu? Olha que coisa. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Então olha só isso aqui, ó. Isso aqui é quando eles estavam elaborando o destino, tá? Mas eles usaram o cenário, ou seja, a Terra. Usaram os céus, esses vários e vários céus, como cenário de tudo isso. Como palco do grande teatro universal da criação. E aí é como se eles estivessem elaborando o roteiro antes, elaborando o destino, e eles fossem, como que eu posso dizer, treinando ali, entendeu? Para ver como é que ficaria exatamente as coisas. Tipo assim, realmente fazendo as coisas, praticando os atos, as ações ali do roteiro conforme estavam estabelecendo. E aí depois isso tudo vai ser imitado novamente, claro que de uma forma um pouquinho diferente no livro de Gênesis. Às vezes eles vão trocar de frase, de papel, de ações ali no livro de Gênesis, entendeu?
Por exemplo, naquela afirmação que o Deus bíblico diz: eu que sou Deus, não há nenhum outro além de mim ou fora de mim. Que aqui nesse livro apócrifo, quando eles estavam elaborando o destino, antes do Gênesis bíblico, quem diz isso é o diabo e Satanás original. Então, o Deus bíblico, que é o Cristo, ele pega essa frase e ele profere essa frase, ele pratica essa ação. Entendeu? Então, como o destino do universo foi elaborado, alguém tem que pegar ali os papéis, as frases, as ações e ir executando conforme está estabelecida no destino, para que tudo aquilo que foi determinado se cumpra. Que tudo aquilo que foi determinado lá no princípio, no início, na fundação desse universo, se cumpra até o fim, entendeu? Por isso que diz que os eleitos estão o quê? Escolhidos desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já sabe quem se salva e quem não se salva. Por causa de quê? Do destino, da predestinação, tá ok? Então, se você não acredita nela, para pensar com carinho, com paciência, tá? Faça meditar e refletir sobre essa questão aí, porque o destino existe sim, inclusive o Cristo, ele ficou sujeito ao destino, à predestinação. Lembra que ele disse: Pai, se puder, me livra disso. Ele sabia que aquilo estava predestinado para ele, tudo aquilo que aconteceu com ele. Só que aí ele diz: mas seja feita conforme a tua vontade. Porque se ele não cumprisse o destino, nossa, gente, iria ser complicado. Ou alguém iria vir para substituir ele e cumprir esse destino, ou ele tinha que cumprir ele mesmo. Então, entendeu? Porque senão nós estaríamos perdidos completamente. Entendeu? Os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo, os animais, tudo iria se perder de vez. Olha só. Então, o que está dizendo aqui? Que o agente-chefe reuniu-se com os seus, agente-chefe principal Yaldabaoth, o diabo e Satanás original. E então eles fizeram o quê? Pegaram, desceram até a terra e despejaram o quê? Despejaram o seu esperma, ou melhor, os seus espermas no centro do umbigo da terra, que eles chamam de o Sol Negro muitas vezes, onde eles dizem que tem uma grande concentração de energia. Gente, o plasma. O plasma é o quarto estado da matéria. O plasma, ele não é Deus, tá? Bom, pelo menos o Deus principal da luz não, tá ok? O plasma, ele está associado com as autoridades do caos. As constelações das estrelas estão associadas com as autoridades do caos. Entendeu? Ótimo. E todas essas criaturas que você enxerga, ou melhor, esses astros celestes que você enxerga no nosso firmamento, eles refletem aqui no nosso firmamento tipo um telão. Mas eles estão nos vários céus, além desse nosso céu azul aqui, além do nosso firmamento, além desse nosso chamaim aqui, que a divindade bíblica cria o firmamento e chama de chamaim de céus, tá? Para lembrar os vários céus que existem antes desse universo material, ou melhor, antes do céu, desse céu azul aqui da Terra, tá bom? Olha que interessante. Então, prestem atenção, por favor, tá certo? Então, não se iludam com os astros celestes, ok? Até porque eles mexem com o destino da humanidade, tá bom? E o teu tempo de vida, ele só foi reduzido por causa dos astros celestes, porque, de acordo com o destino, com esse livro apócrifo aqui, com outros, para cada ser humano foi distribuído um tempo de vida de 1000 anos, ou seja, você iria viver 1000 anos, ou pelo menos 930, ou 980, ou 999 anos, 990 anos, e aí então você iria morrer. Só que hoje você não chega a essa idade e você já está morrendo, né? Aí alguém vai dizer, não, é por causa de Gênesis capítulo 6, que fala lá dos 120 anos. Que Deus disse que a humanidade só iria durar 120 anos. Galera, aquilo ali não está falando da idade de cada pessoa, não. Ali são 120 anos de 120 jubileus, ok? Você pode fazer os cálculos. 120 vezes 50 anos, vamos colocar aí, cada jubileu tem 50 anos. 120 vezes 50 vai dar 6.000 anos. Então ali a divindade bíblica ainda diz. Aí você fala, como você pode provar isso? Que Gênesis capítulo 6... que fala dos 120 anos, está na verdade falando dos 6.000 anos que esse universo material ele vai durar aqui do jeito que tá, esse governo que o diabo governa, e depois dos 6.000 anos vai entrar o milênio, que é o 7º dia.
Eu tenho como provar? Na verdade, eu não preciso nem provar, a Bíblia mesmo se prova. Porque lá, naquela parte onde fala, no verso onde fala desses 120 anos, nesse capítulo, vai dizer o seguinte, que Deus diz, o meu espírito não julgará ou não estará para sempre no homem, ou seja, dentro da humanidade. O que a divindade bíblica está dizendo ali? Os meus espíritos divinos que estão dentro das pessoas não ficarão para sempre dentro dessas pessoas, humanidade, dessa carne material, desse ser humano de barro. E o tempo de existência dos meus espíritos dentro desses corpos de barro serão de 120 anos. Aí só faltou completar o texto. 120 anos de quê exatamente? 120 jubileus, que dá 6.000 anos. Entendeu? Olha que legal. Viu? Interessante, né? Muito interessante. E lá no final dos tempos, em Apocalipse também, os espíritos da divindade vão sair de muitas pessoas, principalmente daquelas que estão predestinadas a aceitar a marca da besta, tá? Sinal da besta, que muitas pessoas pensam que é tipo algo material, mas eu acredito que é algo sobrenatural, assim como a marca, o sinal da divindade, né? Que os eleitos vão receber, que vai ser algo sobrenatural, entendeu? Então, o diabo e Satanás original, ele sempre tenta imitar a divindade bíblica principal da luz. E os homens, os seres humanos, eles estão querendo criar realmente um falso apocalipse para tentar imitar o apocalipse e as ações, as coisas que a besta do apocalipse e o anticristo vão fazer, entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá certo? Prestem atenção. Então, é importante entender as escrituras para que eles não venham a nos enganar. Porque tem um grupo, né, de pessoas que governa todo mundo e controla tudo. Então, eles podem muito bem criar um cenário, criar um falso apocalipse, tipo assim, gente, porque eles têm o poder bélico, eles têm o poder econômico, o poder mundial, geopolítico, tudo nas mãos deles. O poder da mídia, entendeu? Etc. Então, eles controlam tudo. Esse grupo seleto aí de pessoas dessa nação. Uma nação de pessoas. Deixa eu dar uma pausa pro meu cachorro Snoopy. Vamos ver aqui, que dá pra gente continuar aqui e terminar logo, tá? Entendeu, né? As autoridades do caos e o diabo Satanás original despejaram, e seus filhos despejaram seu esperma no centro, no umbigo da terra. Desde então, esse centro da terra, depois eu vou explicar ele para você. Esse centro da terra, gente, ele é polêmico, onde essas autoridades derramaram os espermas deles. E ali eles colocaram uma grande, como que eu posso dizer, uma grande fonte de energia ali, tá? Essas autoridades do caos concentraram ali, então, uma grande fonte de energia. Você sabe que essa questão aqui, ó, isso aqui, ó, o esperma, aquela questão que o homem e a mulher fazem, né, que falam o orgasmo. Isso é você pegar a energia, a sua energia vital e você jogar para fora, lançar para fora ou concentrar em alguém. Então, uma relação íntima, ela sempre vai envolver troca de energias. Por isso é importante você ter cuidado com quem você se relaciona, entendeu? Para não ficar misturando essas energias o tempo todo, para não criar uma certa confusão ali no seu ser, tá? E dependendo de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm uma energia boa, tem outras que têm uma energia ruim, que vai deixar a tua alma depressiva. Então, é preciso ter muito cuidado com as relações íntimas, porque toda relação íntima envolve sangue, tá? Porque se você não sabe, os fluidos corporais que são trocados ali durante o ato, eles têm os glóbulos vermelhos, que são as células do sangue. Então, praticamente, né, relação íntima, né, você entende, SEXO, é um altar de sangue, literalmente, tá? E ali acontece a troca de energias, entendeu? De um para o outro. Ou quando alguém, né, vai lá brincar, tipo, sozinho, entendeu? Aquela energia é lançada fora, então não pode ficar fazendo esse negócio, entendeu? Tudo bem, uma vez ou outra a pessoa vai e faz, mas a pessoa fica viciada ali,
isso não vai ser bom para você, porque você tá pegando a sua energia vital, você que é homem, tá pegando a sua energia vital, os homens, presta atenção, você tá pegando a sua energia vital e jogando no lixo. E claro que essa energia vital, se eu digo no lixo, porque você tá desperdiçando ela, entendeu? Você vai, enfim, gente, isso tem até nos povos antigos, eles acreditavam muito nisso, nessa questão aí da energia vital, da energia sexual, né? Então isso é uma coisa interessante. E eles até tinham o costume de praticarem relações íntimas sem ejacular. Ou seja, eles acabavam gozando seco, tipo as mulheres elas não ejaculam. E os homens aprenderam essa técnica aí os homens orientais, eles têm essa prática, né? Isso é uma coisa bem interessante. E eles acreditam muito nisso, nessa questão aí da energia feminina, da energia masculina e tudo mais. Então eles têm esse conhecimento, um conhecimento mais espiritual. Um conhecimento mais voltado, assim, para o mundo espiritual do que para o mundo material. Então, para eles, relações íntimas, essas coisas, tem toda essa questão espiritual aí, tá bom? Olha que coisa. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas pega a dica aí, tá? Então, por isso que depois, né, de, enfim, brincar lá um pouco só, o cidadão se sente um pouco, como é que eu posso dizer, fraco, né? Quando é com uma parceira, beleza, tranquilo. Mas quando não é com a parceira, é como se você estivesse investindo a sua energia vital em um vazio, em absolutamente nada. Essa sua energia vital que você põe para fora, se ela não for trocada com outra pessoa, tipo uma parceira sua, obviamente alguém vai pegar e se alimentar dessa sua energia vital aí, que você, né, brincando lá sozinho, colocou para fora. E quem que vai se alimentar dessa sua energia vital? Imagina aí, os demônios, tá? Os demônios, que você não consegue enxergar esses seres, mas eles estão por aqui, tá certo? Tipo naquele filme que mostra O Estranho Thomas, né? Que mostra que ele via aqueles seres, aqueles monstros, aqueles demônios que as pessoas não conseguiam enxergar aqui nesse mundo. Então, gente, eles pegam essas ideias dos apócrifos e da Bíblia, tá? Para fazer esses filmes interessantes. Olha só. E aí continua aqui, ó. Continua aqui o texto. Desde então, os sete regentes, aqui eles colocaram juntos, tá? Mas tudo bem. Desde então, os 7 regentes criaram um homem com um corpo parecendo o corpo deles. Os 7 regentes. Presta atenção. Por que 7? São 7 principais. Um deles tem o nome de Eloaios, ou Elohim, ou Eloá. Tá? E tem um que chama Astafaios, tem outro que chama lá Belial, tá? Ou Belias, enfim. Depois eu digo para vocês os nomes de todos eles. Nós vamos começar aqui, vamos continuar aqui, ó, porque senão não vai dar tempo, né? Olha, eu acho que eu já vou parar por aqui, porque olha o tempo que já tá. Então vamos deixar isso por aqui, ó, já tem 53 minutos. E aí eu posso continuar no próximo vídeo e aí eu explico para você, tá? Eu até posso citar o nome dessas autoridades aqui, desses 7 regentes principais do caos, desse universo material, tá? Que fizeram o quê? Que fizeram o quê? Eles todos despejaram o seu esperma no centro do umbigo da Terra. Desculpe, tá? Minha garganta. E esse centro da Terra, esse umbigo da Terra, eu já disse, algumas pessoas chamam esse lugar de o Sol Negro. O Sol Negro. E aí algumas pessoas, tem até gente que idolatra esse negócio do Sol Negro, né? Enfim, tem grupos ocultistas que idolatram isso. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quê, gente? Esperma. Dessas autoridades do caos e desse universo material. Lembra que eu expliquei para vocês que eles são seres materiais, porém de uma matéria muitíssimo superior a toda a matéria que você conhece aqui na Terra. Inclusive, eles são de uma matéria muito mais superior do que o seu corpo material aí, tá ok? Então, o que sai deles tem um potencial energético, uma energia, gente, surreal. Entendeu? E lembre-se, isso aqui, ó, que você libera, entendeu? Você que é homem, isso aqui que você libera é carregado de energia.
A mulher também tem, né? No caso, a sementinha, tá? Dela, que é o óvulo. Só que no caso da mulher, ela não coloca nada para fora, tá? Ela não precisa ejacular nada, ela faz seco. Já os homens, eles acabam fazendo isso aqui, né? Isso aqui, ó, entendeu? Olha só, ejaculando no caso. Então, olha que coisa interessante. Por isso que o cidadão se sente como se tivesse corrido uma maratona inteira e tivesse acabado, né? Totalmente, enfim, destruído, como se... Mas você entendeu. Então, é por esse motivo. Então, tenham cuidado, tá certo? Então, olha só isso aí, essa questão, né, das pessoas terem aquela idolatria pela fertilidade, pelo órgão sexual masculino, principalmente também pelo órgão sexual feminino, mas geralmente pelo masculino mesmo aí, em geral, que era bem mais evidenciado, né? Por isso que a gente via aquelas estátuas daqueles homens que eles colocam, enfim, nus, todo aquele culto, né, do poste ídolo. Aí o poste ídolo era colocado dentro de um círculo. O círculo, eu imagino que você tenha noção do que eles estão fazendo ali, do que eles imaginam que é, né? Então, a genitália feminina e o poste ídolo ali, tudo junto, né? E o poste que eles colocavam, tipo uma estaca, uma árvore, podia ser uma árvore, eles faziam um círculo ao redor. E aí ficavam ali fazendo essa idolatria aí a essa questão aí, né? Do sistema reprodutor masculino e feminino e tudo mais, das partes íntimas femininas e masculinas. Então, quando você vai ver lá na Bíblia, a Bíblia falando do poste ídolo que o povo de Israel cometia idolatria, ficava adorando, levantava, né, os seus altares de ídolos, os seus postes ídolos e tudo mais, está falando dessa questão, desse povo aí que eles tinham esse costume, né, de ficarem adorando essas partes íntimas do homem e da mulher, dentro do outro, se você consegue entender, um encaixado no outro ali, tipo uma peça, tipo aquelas pecinhas de Lego, né? E aí eles ficavam ali idolatrando isso, por causa de que exatamente? Por causa de quem, ou por causa de quem exatamente, ou do que? Desses 7 regentes aqui, desses 7 regentes do caos, desses 7 governantes do caos, por causa do diabo e Satanás original. É que essas pessoas ficavam aí fazendo a sua idolatria, né? Seus postes ídolos e tudo mais, entendeu? Então, eles, por exemplo, tinham uma árvore. Eles pegavam essa árvore, diziam que ela era uma árvore sagrada, faziam um círculo ao redor, simbolizando os órgãos reprodutores femininos, feminino, e a árvore ia ser, o tronco ia ser o órgão, representando o órgão reprodutor masculino, entendeu, né? Longa história, gente, mas o povo de Israel da Bíblia, eles eram idólatras, muito idólatras. E não era só eles, não, né, gente? A gente sabe. Inclusive, eles receberam ordens, leis que proibiam isso, mas mesmo assim eles praticavam essas coisas, né? Davam seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos, ou melhor, os deuses aí das trevas e tudo mais, e seus anjos, e seus poderes e suas forças. Então, eles adoravam esses 7 regentes principais e o diabo e Satanás original, que é Yaldabaoth. Inclusive, lá no livro, parece que é no livro de Ezequiel ou Ezequias, alguma coisa assim. Acho que, enfim, lá onde a divindade bíblica chama, parece que é Ezequiel mesmo. E falou Ezequiel, olha só o que os sacerdotes do templo estão fazendo. É Ezequiel. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão adorando o sol. Eles estão de costas para o templo. Estão de frente para o sol, adorando o sol. Os sacerdotes do templo do povo de Israel da Bíblia adoravam o sol. Para você ver de onde vem essa questão aí, né? Maçonaria, Templo de Salomão, essas coisas. Entendeu? E também é relatado no livro de Ezequiel que eles tinham um monte de figuras de seres bestiais, tipo seres reptilianos, tipo seres assim, ó, porque os regentes, seres bestiais, tá? Porque esses 7 regentes aqui, ó, e o diabo e Satanás original, eles são seres bestiais. Então eles têm corpos humanoides, muitas vezes, só que eles têm semblante de bestas, ou seja, semblante de animais. Eles têm semblante de hiena, de jegue, ou seja, de burro,
de cavalo, de gato, de cachorro, de cobra, entendeu? De todo tipo de animal que você possa imaginar, de dragão. Deu pra entender? É, gente, para você ter ideia. Então, olha só. E muitos deles, até inclusive um desses agentes-chefes aqui, ó, eles têm 7 cabeças de dragões. Eles não, ele faz parte dos 7. Que são eles que vão aparecer lá no Apocalipse aqui na Terra, hein? O papai deles vai ser derrubado aqui e eles também vão aparecer aqui. Vão ser uma das bestas aí. Lembra aquela criatura feia, né? Do livro de Apocalipse, o dragão de 7 cabeças? É um desses 7 regentes principais, filho de Aldebaoth, que é o diabo e Satanás original. Eles vão aparecer aqui na Terra, lá no Apocalipse. Por isso que eu digo, a marca, o sinal da besta, vai ser algo sobrenatural. Não vai ser algo meramente feito por mãos de homens, não. Vai ser algo feito pelas mãos do próprio diabo e Satanás original. Então, ele não vai usar diretamente ser humanos, não vai usar ser humanos para fazer isso. Ele mesmo vai fazer, entendeu? E aí, é o que está na Bíblia que diz: e o anticristo, ou o ímpio, vai sentar-se no trono de Deus, ou melhor, no templo de Deus, como se fosse Deus. E que templo é esse? Lá na Bíblia grega vai usar a mesma palavra para templo, que vai naquela parte do versículo, naquela parte da Bíblia onde diz: vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. É a mesma palavra grega utilizada nesse verso, é a mesma palavra grega usada nessa parte onde diz que o Satanás, o diabo, o inimigo, vai sentar-se no templo de Deus como se fosse Deus. E ali está falando de quê? Dos corpos das pessoas. Então, a marca da besta, o sinal da besta, vai ser uma possessão coletiva. E isso as pessoas não se tocam, entendeu? Então vai ser tipo um selo sobrenatural que vai ser imposto, vai ser colocado nas pessoas. Nossa, olha só o tempo. Desculpa aí, tá? Vou parar aqui. Até a próxima, tá? E agradeço por ter ficado até aqui. Vai desculpando qualquer coisa aí, por favor.